Oi, boa noite. Eu falo boa noite porque eu tô gravando agora de noite no silênciozinho, tá? Esse mês nós vamos trabalhar a Revolução Russa e eu vou explicar em 3 partes. Então hoje nós temos a parte do contexto, ou seja, os antecedentes, tá? Então eu preparei o slide que eu vou deixar na plataforma e eu vou explicar para vocês agora o slide que a professora vai deixar lá. Então, se eu olhar um pouquinho para baixo é porque eu tô observando o slide, tá? Para seguir. Então a Revolução Russa ela é em 1917, por isso que ela saiu da Primeira Guerra Mundial, tá? Então nós temos como antecedentes a Rússia sendo um país transcontinental. O que isso quer dizer? Ela está em 2 continentes, a Ásia e a Europa. E ela era muito maior do que ela é hoje. Ela tinha muito mais território. Então vamos pensar numa Rússia gigantesca, com uma população totalmente heterogênea, diferentes tribos, diferentes línguas, diferentes culturas, tá? Ela, comparada às outras monarquias da Europa Ocidental, ela estava meio que atrasada politicamente, porque ela ainda era uma monarquia absolutista. No slide que eu deixei, fala-se muito em czarismo e czar. Czar era o nome do imperador, tá? Czar significa César em russo. César, ou Kaiser, que é César em alemão. Né? O alemão era o Kaiser e o russo era o czar, que na época da Revolução Russa era o Nicolau II da família dos Romanov, tá? O czar, vamos pensar que assim que a Rússia vivia ainda num período da Idade Média, aquele poder concentrado na mão do rei com influência da Igreja Ortodoxa, né? Não é a católica, apostólica romana, é ortodoxa, tá? Outro tipo de igreja, católica, mas ortodoxa. E o czar ainda governava assim, segundo os costumes e tradições, com um poder muito centralizado em suas mãos. Uma monarquia bem absolutista, tá? Ele era sustentado politicamente pela nobreza rural, pelo clero, o alto clero da igreja ortodoxa, e pelos camponeses que eram proprietários de terras chamados de gulags, que durante a ditadura do Stalin, os gulags, eles viraram, como se diz assim, não é associações, comunidades de plantar coisas para o governo, e quem trabalhava lá durante a ditadura stalinista, esses gulags depois tornaram-se campos, como se fossem campos de concentração, campos de trabalho, tá? Mas a princípio aqui na dinastia Romanov, na época do Império Russo, os gulags eram os camponeses que tinham terras, porque durante muito tempo, até o final do século XIX, havia ainda servidão na Rússia, então tinha os servos presos ao campo, que foi abolido, essa servidão foi abolida no regime do Romanov, do Nicolau II, mas os camponeses continuaram miseráveis, tá? Aqui. Nós temos também uma economia predominantemente rural. A industrialização estava acontecendo, começou com o czar Nicolau II, né? Mas em poucas cidades, a gente pode citar Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. E nessas cidades concentrou-se um polo industrial muito grande, muito forte, e ideias novas também. As ideias socialistas do século XIX, as correntes marxistas, as ideias do Karl Marx do socialismo científico, começaram a se espalhar nessas cidades, né? A luta operária, tá? Então, assim, com essas novas ideias, surgiu um novo partido inspirado no alemão, o Partido Operário Social Democrata Russo, que ele era um partido de ideias socialistas que tinha algumas ideias divergentes dentro do próprio grupo, que se dividiam em 2 grupos: os mencheviques, que significa minoria, ou seja, a minoria das ideias do partido, e os bolcheviques. Os mencheviques eram aliados da burguesia liberal, né? Então eles defendiam que o melhor caminho para conquistar o poder era o estabelecimento de alianças políticas com a burguesia, entre o trabalhador e a burguesia, ou seja, entre o operário e o patrão, tá? E era necessário para os mencheviques esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo na Rússia, se firmar bem, para depois iniciar essa revolução dos trabalhadores, né? Os principais líderes dos mencheviques eram Martov e Plekhanov.
Nesse mesmo Partido Operário Social Democrata Russo também tinha a corrente bolchevique, que era a corrente da maioria, liderada por Lenin, né? O Lenin foi o grande líder bolchevique da revolução, tá? Os bolcheviques defendiam a conquista imediata dos trabalhadores, ou seja, a revolução imediata e instauração da ditadura do proletariado, que os operários controlassem a economia, né? E fosse tudo centrado nas mãos da classe operária, dos sindicatos de operários. Então, mencheviques minoria, aliado da burguesia, bolcheviques maioria, sendo a ditadura do proletariado. Nós temos também, já vimos ali um império atrasado economicamente, basicamente agrário, com poucas indústrias, um regime absolutista, ideias novas. Agora vamos no início do século XX, em 1904, na era do imperialismo, lembra lá da Primeira Guerra Mundial, das disputas imperialistas? Então, nós temos aqui na Rússia, a Rússia ela enfrenta uma disputa imperialista com o Japão, num território na China chamado de Manchúria, que hoje é as Coreias, tá? Então, a Rússia, o Império Russo, entra em guerra contra o Japão, disputando a região da Manchúria que ficava na China. O Japão ganhou essa revolta. A Rússia teve enormes gastos para enviar suas tropas.